que esse evento que está sendo organizado aqui tem um marco muito importante, espero que seja contínuo. Gostaria de parabenizar a Rosane, que teve a ideia do evento e executou o evento. Um evento que dá muito trabalho, né, Rosane? Principalmente quando São Pedro não ajuda muito e manda um monte de chuva e frio e isso foge do nosso controle. Então, parabenizo você, Rosane, e agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com os colegas, né, de ter um sábado harmonioso aqui com todos. Também fiquei muito feliz, eu sou vizinho aqui da Rosane, e fiquei muito feliz pelo apoio prestado pela Prefeitura. Fiquei orgulhoso disso. Parabéns, Jerônimo, e agradeço também, olha, porque é muito bacana quando você vê que um grupo que está com foco na meliponicultura consegue o apoio formal da Prefeitura. Deles, elas nos propiciam uma diversidade de conhecimentos. Me amparo aqui no ombro de gigantes que me antecederam na fala. O professor Brandt falou muito bem sobre a polinização, eu vou me aproveitar um pouco desse conhecimento dele. Professor César foi meu professor de meliponicultura. O primeiro curso que eu fiz de meliponicultura foi com o professor César, que me deu aí toda a inspiração e a base para chegar onde eu cheguei. Então eu me apoio nos ombros de ambos. O Eurimar também, que tem um papel muito importante na divulgação das abelhas nativas, do seu canal de abelhas tropeiras, que tem um impacto positivo. Então, diante disso, a gente poderia começar essa fala sobre várias abordagens das abelhas nativas. O Jerônimo começava no início da fala dele falando da importância do despertar para as crianças na área da educação ambiental. Então, as abelhas nativas têm um papel grandioso na educação ambiental. A Clotilde, minha esposa, no Meliponário dos Paraísos, tem promovido esse trabalho contínuo de despertar para a educação ambiental, que, como diz a música do nosso cancioneiro, que o meliponicultor ele se torna um protetor da natureza. O meliponicultor é um plantador de árvores. O meliponicultor passa a entender a importância da árvore, que no passado ele não via muito sentido nela, porque não dava frutos para ele, só dava flor. E ele via aquilo com um certo desdém. Quando ele começa a criar abelha, ele entende que a florada diversificada segue um ciclo da natureza e que alimenta a abelhinha dele. Então ele já não corta mais a árvore que no passado ele via como a inimiga dele. Então a gente poderia utilizar as abelhas sobre essa abordagem de educação ambiental, e é tão importante. A gente poderia pensar nas abelhas também como uma criaturinha de grande relevância para o aumento do nosso cultivo agrícola, né? Também, indo ao encontro da apresentação do professor Brandt, que falou com grande maestria sobre a polinização das abelhas. Só que eu vim aqui hoje para falar sobre uma outra abordagem que eu acredito que é um grande presente que a nossa sociedade brasileira e paranaense recebeu, que é a diversidade das espécies de abelhas nativas que nós temos no nosso país e que podem ser utilizadas para o desenvolvimento territorial sustentável, que pode agregar distribuição de renda para nossas populações. Veja bem que o Brasil, eu vou aproveitar também da fala muito boa do professor César no início, ele mostrou para nós que nosso país, desde o seu início da colonização, esteve associado a um conjunto de ciclos econômicos, sempre através de ciclos econômicos, onde começa com a extração do pau-brasil, vai para a cana-de-açúcar, e ainda hoje nós estamos num ciclo econômico majoritário. Qual que é o ciclo econômico que nós estamos hoje? A agricultura extensiva, amparando-se fortemente nas monoculturas da soja, do milho, intercalando um pouquinho também com alguns outros produtos, o trigo. Esse ciclo econômico, ele equilibra a nossa balança comercial, tem uma grande importância para o nosso país. No entanto, os ciclos econômicos, eles deixam na marginalidade quem não detém as características naturais para atender esse ciclo econômico. O que demanda para o nosso ciclo econômico de hoje? Relevo, suave ondulado, solos mais desenvolvidos. No entanto, 1/3 do estado do Paraná
não detém essas características. Quem não detém essas características está fora do circuito econômico vigente e é relegado à pobreza. Então hoje nós temos vários ambientes, núcleos no estado do Paraná, como por exemplo o Vale do Ribeira, que está tão próximo de nós aqui. Se nós se deslocarmos poucos quilômetros, nós estamos dentro do Vale do Ribeira. Temos o Vale do Pinhão, alguns ambientes também muito dessecados, o Vale do Cantu, alguns vales, né? Porque é onde houve evolução do relevo e dissecou, erodiu muito nessas áreas, e eles são impróprios. O nosso litoral paranaense, grande parte, a Serra do Mar, Ortigueira, eu poderia enumerar vários outros ambientes. Mas esses ambientes, apesar de estarem fora do circuito econômico do ciclo do milho e soja, eles ainda detêm algumas características que têm um grande potencial para o desenvolvimento da meliponicultura. São essas áreas hoje que são as áreas mais preservadas com florestas. São essas áreas hoje onde ocorre a mão de obra da agricultura familiar. Então, as abelhas nativas sem ferrão têm um papel de grande importância para alavancar o desenvolvimento territorial nessas porções. E como que a gente conseguiria fazer isso? Se nós começássemos a mostrar, eu acho que cada um dos aqui presentes tem um papel muito importante na divulgação das abelhas nativas para mostrar para a nossa sociedade a diversidade de características que elas têm, nos sabores dos méis únicos. No Brasil, nós temos algo diferenciado, que são um conjunto de abelhas que fazem a enzimação do mel, que resulta num sabor diferenciado, onde cada espécie tem um sabor único. No entanto, a assinatura daquele mel também tem uma assinatura de um sabor regional, porque as árvores que ocorrem aqui em Colombo são diferentes das árvores que ocorrem em Manaus, são diferentes das árvores que ocorrem no Tocantins, são diferentes das árvores que ocorrem no Rio Grande do Sul. Então, a abelha, apesar da diversidade do sabor de cada espécie, temos a diversidade do sabor das diversas árvores que ela coleta o néctar naquele ambiente. Então, se a gente perceber, nós temos no Brasil a maior diversidade de méis do planeta. Diferentes ambientes, diferentes espécies. No entanto, o que me deixa impressionado é que a maioria da população não conhece o sabor dos méis das nossas abelhas nativas. Todo mundo que aprecia o sabor do mel das abelhas nativas fica impressionado. Eu sempre menciono que é uma explosão de sabores. Cada uma tem um sabor único. Mas e por que a nossa população não consome o mel das nossas abelhas nativas? Por desconhecimento e porque não está disponível esse mel. Se hoje alguém quiser comprar 10 litros de mel de Guaraí, quem tem para vender 10 litros de mel de Guaraí? Quem aqui tem para vender 5 litros de mel de Borá? Quem aqui tem para vender 20 litros de mel de Tubuna? Porque não existe disponibilidade. No entanto, se nós mostrássemos para os produtores rurais desses ambientes que ainda estão mais preservados, desses ambientes que estão fora do circuito econômico, desses ambientes que são mantidos pela agricultura familiar, desses ambientes onde temos povos tradicionais, quilombolas, indígenas que se afastaram da cultura das abelhas nativas. Exatamente. Os indígenas no passado tinham um grande conhecimento sobre as abelhas nativas e atualmente, infelizmente, eles foram se afastando desse conhecimento porque eles quase nem têm mais contato com abelhas nativas, porque algumas espécies quase desapareceram da natureza. Como bem lembrou o professor Brandi, a guaraipo está no processo de extermínio, né? Está na lista vermelha dos animais ameaçados de extinção no livro da fauna paranaense, na categoria vulnerável, ou seja, ela quase não existe mais. No entanto, quando nós começamos a pensar na compatibilidade da produção dos meliprodutos e dos diversos derivados das abelhas nativas, a gente começa a enxergar uma luz lá no fim do túnel, onde o produtor rural poderia criar as abelhas nativas com o objetivo de extrair os seus meliprodutos, o mel, por exemplo. O mel da abelha nativa,
é de 7 a 10 vezes mais valorizados do que da abelha com ferrão. Da abelha com ferrão, a pessoa precisa de um aparato danado, é um trabalho pesado, com fumegador. Da abelha nativa, pode ser a família, a esposa, o esposo, o idoso cuidando da colônia, os filhos envolvidos nisso, uma tarefa muito mais simples. As pessoas geralmente reclamam do volume de mel, né? Puxa, mas o volume é muito pouco. No entanto, eu acredito em aprimoramento também das nossas colônias. A gente vai fazendo uma seleção ao longo do tempo e também está associado à população, né? Uma população de uma apis mellifera, ela tem 100, 150 mil indivíduos, uma mandaçá em torno de 800 indivíduos, 1000 indivíduos, né? Então, nas devidas proporções, as nossas abelhas nativas são, sim, muito produtivas. Se nós, própolis, o geoprópolis das abelhas nativas, hoje toda a nossa cadeia de cosméticos e produtos de beleza, utilizando esse produto das abelhas, está pautada numa abelha exótica, que tem o seu papel importante. Mas hoje as pesquisas têm mostrado que o própolis, o geoprópolis da abelha nativa, tem muito mais propriedades medicinais e benéficas para a saúde. A gente poderia também pensar no desenvolvimento associado a esses produtos. E de quebra, o que nós teríamos? Promoveríamos a preservação das nossas florestas. Porque nós hoje só temos floresta porque as abelhas permanecem conosco. Possivelmente, ao longo do tempo, se nós tivermos a perda de algumas espécies de abelhas, teríamos também a perda seletiva de algumas árvores, alguns arbustos, outras espécies vegetais que dependeriam da especialização da polinização dessas espécies. Então, num país onde estamos tentando hoje enxergar o desenvolvimento sustentável, é premente nós pensarmos na meliponicultura como uma alternativa, um acréscimo. Eu nem trato como substituição de algum tipo de produção que já tenha. Eu sempre sugiro a abelha nativa como um acréscimo, uma complementação em especial que atenda os ambientes que estão fora do circuito econômico da agricultura extensiva e que tem grande potencial para nós crescermos como um país. Inclusive, veja só, né, esses dias eu conversava com um gerente de unidade de conservação e ele falava para mim que ele tem um grande problema, que é a população que está no entorno do parque. Ele é gerente de alguns parques do estado do Paraná e eu falava para ele de incluir a meliponicultura como uma alternativa para essa população na zona de amortecimento do parque, que tem uma série de restrições de uso, para incluir a meliponicultura como agregador de renda para aquela população. Porque a abelha nativa pode entrar dentro do parque, não tem problema. Aliás, deve, porque a pessoa está na margem do parque, poucos metros, às vezes, de vizinhança com o parque, a abelha dele vai entrar dentro do parque, vai polinizar. E eu mencionava uma outra coisa, que ainda a gente não chegou nessa etapa. Trabalhar com uma identidade geográfica daqueles produtos das abelhas. Imagina você vai comprar um mel de uma abelha e você está comprando o mel da abelha que está na margem do Parque Vila Velha. As características daquele mel são de árvores que estão dentro do Parque de Vila Velha. Então você tem inclusive uma identidade geográfica. A gente começa a identificar assim, o potencial do mel com uma identidade geográfica, o potencial do própolis, as resinas daquele própolis estão naquela unidade de conservação. Então nós construímos um círculo virtuoso a partir das abelhas nativas. De quebra, nós preservamos as florestas, elas fazem a polinização das florestas. De quebra, para esse produtor, ela vai aumentar a produção de alimentos que ele já tem. O pomar dele vai prosperar ainda mais, com frutos mais saborosos, né? Talvez aumente a produção. Então a gente começa a pensar num conjunto de ações afirmativas, ações benéficas à sociedade, onde o meliponicultor, esse novo meliponicultor que eu estou vislumbrando nessas áreas, que vai atuar no desenvolvimento territorial e vai disseminar os produtos das abelhas no Brasil. Veja que hoje nós temos um mercado consumidor
potencial de produtos das abelhas nas grandes capitais do país, em especial, e que grande parte delas estão afastadas das abelhas nativas. Então a gente poderia pensar nessa alternativa. Então eu tenho levantado essa bandeira sempre destacando em especial para os meliponicultores quanto que nós temos a desenvolver na meliponicultura pensando nos produtos das abelhas como um compensador para essas populações hoje que beiram a margem da pobreza. Se nós pegarmos aqui o Vale do Ribeira, onde nós estamos quase inseridos nele, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida da população que está no Vale do Ribeira, é equivalente, se a gente organizar nos quartis no Brasil, o IDH do Vale do Ribeira está no mesmo quartil do semiárido nordestino, próximo de uma capital próspera, uma capital que pode consumir os meliprodutos desses ambientes. Estou usando o exemplo do Vale do Ribeira, mas vários outros núcleos de pobreza no país que têm um potencial muito grande de desenvolvimento a partir das abelhas nativas. Sem contar que as abelhas nativas criam também uma rede de produtos associados. Porque se a pessoa cria abelha, ela precisa de caixas. Aqui nós temos vários fabricantes de caixas hoje, os mais diversos modelos de caixas. Então tem uma série de outras coisas que vêm a reboque, cursos. Hoje nós estamos pensando muita gente hoje, quando pensa em desenvolvimento econômico com abelhas, logo pensa na formação de colônias, né? Que pode ser sim um mercado ainda promissor, né? Comercialização de colônias, criar colônias, vender colônias. E essas pessoas que criam colônias também têm um papel muito importante. Porque hoje, felizmente, essas pessoas estão guardando nos seus meliponários o banco genético das abelhas nativas. Se não fosse hoje o meliponicultor, com certeza o banco genético das abelhas nativas seria muito menor. Então hoje o meliponicultor tem contribuído com isso. Mas a gente poderia pensar muito maior. O mercado do mel, o mercado do própolis, o mercado das abelhas como agente de polinização, de que a gente consiga construir um novo papel para o meliponicultor como prestador de serviços ambientais. E talvez ele possa ser recompensado de alguma maneira, algum tipo de incentivo do Estado, ou talvez se isso saísse de prefeituras de alguma maneira, não precisa ser uma grande contribuição financeira, mas de alguma maneira a gente conseguisse colocar isso na pauta, numa pauta positiva, onde quem cria abelha nativa, quem preserva as abelhas nativas nas suas caixinhas, quem mantém esse banco genético, é de alguma maneira um prestador de serviços ambientais e ele pode ser recompensado. Então a minha fala aqui visa atingir principalmente os meliponicultores, que são os guardiões das abelhas nativas, os meliponicultores que falam com seu entusiasmo, que trazem mais pessoas para a meliponicultura. Aliás, eu não conheço nenhum ex-meliponicultor. Você conhece alguém que seja ex-meliponicultor? Quem adentra nesse grupo não sai mais, né? Ele geralmente está trazendo as outras pessoas. Fala, olha, tem uma coisa que é muito legal na minha vida, que é ser meliponicultor. Então, ele traz mais uma pessoa para a meliponicultura. Então a minha fala visa reverberar que é possível nós desenvolvermos a nossa sociedade brasileira, nossa sociedade paranaense, nossa sociedade da região metropolitana de Curitiba, associando as abelhas ao nosso espaço, associando as abelhas como um potencial gerador de renda, associando as abelhas como um ser que faz parte do equilíbrio ambiental. A minha missão hoje é divulgar a meliponicultura e a minha missão hoje é divulgar as abelhas nativas sem ferrão. Porque quanto mais pessoas conhecerem as abelhas sem ferrão, mais elas estão protegidas. Quanto mais protegidas estão as abelhas sem ferrão, mais nós conseguiremos manter as nossas florestas. Porque a gente sempre pensa na abelha como polinizador de alimento, né? E elas são importantes mesmo, mas das florestas muito mais. Porque sem florestas, aí sim eu entro na minha área de pesquisa na universidade. Sem florestas nós teríamos desequilíbrios da natureza, nós aumentaríamos o escoamento superficial da água, nós aumentaríamos processos erosivos, nós alteraríamos o ciclo da água, o armazenamento da água na superfície diminuiria e nós teríamos problemas
com a água. Eu sempre menciono que a abelha, além de tudo, ela é um produtor de água. Não é que ela produz a água, é que ela mantém o ciclo da água equilibrado. Então, o ciclo da água equilibrado é vital para a nossa vida. As abelhas são mantenedoras das nascentes. Então, se quer um rio equilibrado com nascente, você tem que ter abelha nele para ele fazer a polinização e manter aquelas árvores. Então, veja como as abelhas estão em tudo. E quando nós vislumbramos um ser pequenininho, eu digo para vocês que alguns anos atrás eu não conhecia abelha nativa sem ferrão. Quando eu conheci as abelhas nativas sem ferrão, professor Branco, eu fiquei envergonhado comigo mesmo, porque eu já tinha estudado, já tinha feito um mestrado, já tinha feito um doutorado, pesquisava solo, pesquisava erosão, pesquisava relevo, pesquisava mudanças climáticas no quaternário e não conhecia as abelhas nativas sem ferrão. Então talvez essa vergonha que eu tive comigo mesmo foi o meu despertar por acreditar que todo mundo deveria conhecer esse serzinho iluminado. E a partir de então eu tenho divulgado de várias maneiras, né, as abelhas, como na educação ambiental, as abelhas até para o bem-estar pessoal. Quem aqui já ficou observando o entra e sai das abelhas na colmeia? Relaxante, né? Quem aqui não mostrou para o seu filho, não envolveu o seu filho nessa tarefa com as abelhas nativas? Quem aqui não encantou um visitante da casa com as suas abelhas? Então a abelha pode ser tido inclusive como um pet nas nossas vidas, né? Inclusive é um pet que não causa briga com o vizinho, né? Se ela for no terreno do vizinho, ela não traz confusão, né? Dependendo do pet que for no vizinho, dá briga. A abelha não, ela vai inclusive ajudar o vizinho. Então, a abelha, ela tem um amplo leque de ação. A gente poderia falar o dia todo das abelhas, a tarde toda, e vamos, né, falar a tarde toda das abelhas, mas a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui, plantar esse embrião aqui para todos vocês presentes, é que a gente consegue construir um mundo melhor a partir da convivência com as abelhas nativas.